Foi. Maravilha. Então, agora, gente, muito boa noite. Sejam bem-vindos, então, à nossa aula de revisão, né? Uma aula complementar aí dentro da unidade curricular, então, de comunicação oral e escrita. Sejam bem-vindos. Deixa eu só adicionar mais um amiguinho de vocês. Isso. Então, com vocês que estão aqui presentes, né? A ideia, então, é a gente ver alguns conteúdos, ver algumas informações do curso, dúvidas sobre o AVA, sobre postagem, né? Então, a ideia é que vocês aproveitem esse momento também para isso, tá bom, gente? Então, sejam todos muito bem-vindos, que estão aqui presentes, os que vão assistir depois, né? Bem-vindos também, fiquem bem tranquilos, me perguntem sempre que precisar, né? Mandem mensagem também. Lembrando que essa unidade curricular, então, ela fecha, né? Finaliza já na semana que vem. Então, dentro da previsão de vocês, né? Eu acho que vocês têm mais uma aula presencial, me corrijam se eu estiver errado. E depois vocês, então, né, já vão finalizar essa unidade curricular. Então, aproveitem o último encontro lá na unidade, né, porque eu acredito que todos os encontros para vocês são muito preciosos, né, até porque o professor ou a professora auxilia vocês lá dentro, né, das atividades para que vocês possam subir as situações de aprendizagem. Então, vejam que, basicamente, quase todo encontro presencial tem que fazer uma atividade que vale nota, né? Então, essas atividades avaliativas, elas são importantes para vocês seguirem sempre com a média, né, dentro aí da unidade curricular. E lembrando também que vocês precisam, além dessas atividades que, né, são feitas na unidade, tem a avaliação online, né, na abinha de avaliações ali dentro da unidade curricular, que também precisa ser feita, né? Então, tem essa condição ali. Quem ainda não fez essa avaliação online, eu sugiro que, né, já programe, né, no máximo aí até quarta-feira, para vocês não se complicarem, né, e não ficar aí pendente, depois tendo que fazer essa unidade curricular novamente, tá bom? Deixa eu ver quem entrou aqui por último, foi o Neudes, né? Neudes, consegue me ouvir bem? O Neudes acho que conversou comigo na última semana, né, Neudes, que estava com uma dificuldade ali em relação ao AVA e tudo mais. Agora acredito que já você já tenha, né, resolvido essa situação também, né? Então, por relatório ali a gente verifica, né, que os alunos estão conseguindo entrar, estão conseguindo acessar, e isso para nós é importante, né? Porque sem o acesso ao AVA não tem como seguir com a unidade curricular e assim com o curso, né? Então, isso é bem importante. Deixa eu admitir mais um coleguinha aqui. Opa, seja bem-vindo, Douglas. Boa noite, tudo bem por aí? Então, sejam bem-vindos todos, tá? Eu vou projetar para vocês a tela. Eu separei um materialzinho aqui para vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Tem a ver com. Eu peguei uma das situações de aprendizagem, peguei a 2, né, que a gente falou, acho que não conseguiu abordar muito ela na última conversa. E também a gente pode falar da situação de aprendizagem 3, quem quiser, quem precisar, né? Mas a situação de aprendizagem 3, ela é bem rápida ali, né? E ela vai focar também muito na questão do Word, Excel, né? Então ela entra agora com a base de Excel para vocês em relação a tabelas, planilhas, né? E também fala ali do relatório que vocês precisam desenvolver com base no modelo ali bem simples, né? De introdução, desenvolvimento, né? Bem tranquilo também, ok? Vejam se já está projetando aí no 3, deixa eu ver, colocar para vocês aí na telinha. Vamos ver se aparece. Minha internet às vezes dá uma oscilada aqui, tá, gente? Então pode ser que demore para aparecer. Acho que agora apareceu aí para vocês, né? Minha telinha. Então vamos seguir ali. Então, né, falando aqui do curso técnico em celulose e papel, e um momento presencial conectado que vai aí das 19 às 20, né, horário aí do Mato Grosso do Sul. Fechou? Deixa eu só trazer aqui a imagem de vocês para uma tela e a outra fica então esse materialzinho aí de vocês. Então vamos seguir ali. O que eu trouxe aqui para vocês? Situação de aprendizagem 2, quem ainda não chegou a fazer ela, né, tem aí o desafio Paper Cell, gestão de crise,
tá? Então, a gente tem ali o estudo de caso, situação de aprendizagem, né? E aí a gente tem algumas considerações aí, né, que é feita dentro do desafio, né? Então, quais são, né, os 3 turnos que foi dado para vocês ali dentro dessa situação de aprendizagem? Bom, foi dado 3 turnos, então, né, é basicamente 24 horas por dia, né? Então, quando a gente fala 3 turnos, basicamente, né, é uma operação, né, que é dada aí 24 horas por dia, não tem parada, né? Então, essa é a condição. Então, esses são os 3 turnos que desenvolvem aí os operários, né, os funcionários dentro dessa fábrica, né? Um sistema de produção. Não sei se alguém aqui trabalha já nessa área, né? Tem essa vivência hoje dentro das empresas, é muito importante, até no encontro presencial de vocês, podem ocorrer trocas, muitas vezes, que são importantes, tá, gente? Então, quando a gente traz as situações de aprendizagem, elas vêm, né, justamente da prática das indústrias, né? Então, a gente faz o quê? Com que o aluno tenha contato, né, dentro do curso com situações que ocorrem lá dentro da indústria. Isso é importante. E tem alunos que a gente sabe que às vezes já estão, né, inseridos aí numa empresa, numa indústria e fica mais fácil às vezes de conduzir os trabalhos, ok? Por isso que é importante para vocês, né, toda a troca ali e o relacionamento entre vocês dentro da sala de aula. Bom, então o que que ocorre ali? Então tem a situação, né, foi dado ali o seguinte, né, um incidente, tá, dentro aí dessa fábrica. Então você tem lá a quebra da máquina, né? Então o que ocorreu em que momento? Ocorreu ali às 3h30 da manhã, né? Durante o 3º turno, né? Então já tem essa primeira informação. Depois, segunda informação é o impacto na produção, que ocorre aí com, né, uma quebra que acabou então fazendo com que você tivesse toda a linha de produção parada, né? Então você tem essa condição aí que é uma consequência, né, justamente da quebra na máquina. E por fim, né, uma terceira situação que acaba acontecendo no incidente é que essa quebra então também vai atrasar as entregas, né? Então o fechamento mensal programado foi afetado. Então toda empresa ela tem um planejamento, né, que ela conduz com base em históricos, né? Então ela já sabe basicamente o que pode gerar no final de um mês, no final de um turno, num dia, né? Então tudo isso ela tem já programado, certo? Então até aqui são as 3 situações que, né, tem vindo ali para vocês dentro da situação de aprendizagem. E aí os desafios do incidente, né? Então a gente tem ali peça importada, né, que está relacionada então a uma reposição da peça, que ela que tem essa questão ela é importada, né, então é importação, com prazo mínimo de 10 dias úteis, tá? Então essa é uma condição, né, que vocês precisam analisar. Deixa eu só admitir aqui mais um coleguinha que chegou, já dou continuidade. Boa noite, Sabrina, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tá? Podem ficar à vontade, tá, gente? Ali no chat também podem mandar mensagem e tal. Fiquem bem tranquilos quanto a isso. Vamos seguindo ali. Então, eu vou só passar para vocês todas essas condições, né? Daí, se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, também pode me perguntar. Deixa eu só fechar aqui. Ok. Dando sequência lá. Então, peça importada, né? É uma das condições ali para análise em relação à reposição, né? Dessa peça que foi quebrada. Tem ali a outra condição, sem representante local, então não há representante do equipamento, né, no Brasil ou América do Sul, né? Então, se for pensar nessa questão, né, de tentar achar, né, mais perto, justamente, ou um item aí, alguma situação que possa ser mais fácil para repor, né, tem também essa condição que não tem essa representação, né, próxima aí também. Deixa eu só admitir um outro colega. Esse aqui eu não sei quem é. Esse já estava ali. O Glind já, né? Depois, qualquer coisa, coloca o nome ali no chat ali para eu poder me referir, né? Às vezes a gente tem um e-mail que não leva o nome, né? É uma condição aí. Depois só faz para mim essa gentileza. E dando sequência ali, então, pessoal, a outra questão é a renegociação. Então, pela primeira vez, a empresa precisou renegociar seus compromissos
com clientes. Então, o que que acontece, né? Então, vamos pensar que você tinha uma linha de produção ali que era, que a gente chama puxada, né? Que é onde você já vendeu ou a maior parte da produção, ou aquela produção que está sendo feita, ela já tem, né, um comprador, né, já tem um cliente que tem uma quantidade de peças que ele já é, comprou, né, e você tem que entregar então isso para ele. E aí o que acontece? O cliente está esperando que tal dia, né, existe um prazo ali específico na questão, e a partir disso, conforme o atraso, né, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que comunicar ao cliente, né, justamente de que ele não vai receber aquela quantidade proposta, e muitas vezes tem contrato, né, são condições, às vezes, que o cliente está esperando, porque também ele está esperando muitas vezes para repassar esse material para outro cliente. Então, é um processo que acaba, um atraso desse, né, ele vai afetar toda a cadeia produtiva, né, vamos pensar assim, tá? Então, tem essas três questões também para análise aí, dentro desse desafio, ok? E aí, claro, né, isso vai ser proposto, né, em questão de responsabilidades que vocês vão precisar montar, né, o relatório, então, de avaria, o relatório para próximo turno e a comunicação que tem que ser feita, então, ali de forma eficiente, né, seja ela para o cliente, né, como a questão da renegociação, seja ali para você colocar no próprio relatório, né, essas informações, tanto que, né, você precisa comentar ali sobre a quebra na máquina, né, como que isso aconteceu, depois falar ali para a equipe, né, do próximo turno, né, o que ocorreu e que isso então vai afetar a produção também que vem em seguida, tá? E a comunicação eficiente, garantir que todas as informações relevantes sejam transmitidas corretamente. Então, esse é o desafio, né? Justamente dentro da nossa área que a gente vem estudando de comunicação, né, oral e agora nesse caso escrita, né? Tem que haver toda essa condição aí, ok? Etapas do desafio. Então, participar do fórum, né, pesquisar causas e preencher o relatório de avarias, certo? Então, tem ali no AVA, né, no ambiente virtual, tem os fóruns ali também, né, que foram criados, e ali vocês, então, deveriam fazer, né, ali a participação de vocês sobre, né, a questão aí da etapa 1, certo? Então, isso era o que estava no descritivo dentro do ambiente virtual, cada um de vocês pode baixar, né, dentro do encontro presencial, o professor também na unidade, né, vai descrever para vocês esse material, e etapa 2, analisar o relatório de avaria e elaborar o relatório para o próximo turno. Então, esse seria a segunda etapa, né, do trabalho aí. Até aqui, gente, está tranquilo? Alguma condição? Quem já fez essa situação de aprendizagem aí, levanta a mãozinha. Quem ainda não chegou a fazer, né, também levanta a mãozinha, né? Então, se alguém ainda não conseguiu fazer essa, opa, deixa eu ver aqui, duas mãozinhas levantadas. Fala, Alexandre. Tá, o Alexandre, a Eduarda e a Ingrid. Só que só uma pergunta. O professor na unidade ele conseguiu chegar a explicar essa para vocês também? Só vocês não chegaram a fazer a entrega ainda, é isso? Sim, Maravilha, então. expliquei. Tá, tranquilo. Então, eu pergunto ali, né? Fica aquele ponto de atenção, porque, né? Semana que vem fecha, e aí fecham as três situações de aprendizagem no AVA, tá, gente? Então tem que estar bem atento a isso, né? Para não tentar deixar para a última hora, né? Porque aí corre, se deixar lá para o finalzinho, para os minutos finais ali, 11h50, né? Pode correr um risco grande aí, tá certo? Então nunca deixe sempre para fazer isso muito perto ali do término, porque pode dar algum BOzinho também, né? Porque às vezes dependendo é um dia que tem muita entrega, né? Daí sobrecarrega, e às vezes questões externas também, né? Como às vezes chuva, né? Questões que podem impactar, às vezes, a internet de onde vocês estão, onde vocês moram. Considerando justamente que a gente trabalha com um ambiente virtual para entrega, né? Então a gente precisa de internet. Se não tiver internet funcionando ali, daí é um BO, né? É bem complicado. Ô, professor, Salve, professor. Tudo bom, Opa! né? Daí, Rafa, como é que você tá? Show de bola. Maravilha, então. Show de bola.
Vamos seguir lá então, gente? Aqui é tranquilo? Hein, professor, uma dúvida aqui. Fala, Anderson. É, primeiro tem para fazer o relatório de avaria, e aí depois tem um outro relatório, e depois mais um outro, ou é esse segundo aí, pode fazer o relatório junto com a passagem de turno aí? Você faz o de avaria, que é um, depois Sim, faz o de para o próximo turno, né? E isso. aí tem o de comunicação para o cliente, tá? São três, na verdade, então. Isso. Comunicação, e a de avaria, e a passagem de turno. E essa da. Isso mesmo. E o de passagem ali que vai precisar fazer pro. Esse mesmo. Beleza, obrigado. Imagina, tranquilaço, tranquilaço. Aí olha só. Então, seguimos aqui, né? Aí os recursos que tem disponíveis, né? Vocês vão poder baixar lá. Tem o livro didático, né? Que vocês podem, né, olhar ali. Então, é aquele livro que fica virtual ali para vocês. Tem o modelo de relatório que vocês baixam também, né? Então, aí eu dou aquelas dicas, né, para vocês. Quem às vezes não está habituado muito com computador, né? Não sei, quem não tem computador, às vezes está fazendo no celular. Tenta subir todos esses materiais para dentro do Drive, tá, gente? É, quem tem só celular, pelo menos tem o Google, né? Daí tem que baixar o aplicativo, né, do o Drive, né, do Google, para poder subir justamente esses materiais lá para dentro, tá? É importante que vocês controlem tudo que vocês estão baixando, né? Por quê? Porque geralmente precisa refazer esses materiais e esses modelos para depois subir novamente, tá? Então, esse é um controle que eu digo para vocês que quem ainda não está habituado, às vezes é a primeira vez, pode se bater um pouquinho, e aí vai na unidade e tenta pedir auxílio, né? Também para o professor lá nesse sentido. Mas quem tem computador, e se todos têm computador, fica mais fácil, né? Também sugiro que suba, seja no Google Drive, seja no OneDrive, quem trabalha com a Microsoft, tá? É bem importante criar por página. Então, tem pasta lá, o C1, né? Pode colocar o C1, comunicação, e aí ali dentro subir. Também é bom dividir por pasta, né? Situação de aprendizagem um, 2, 3 e ali e subindo todos esses materiais. Depois que acabar o curso, tá, gente? Isso tudo que fica para vocês ali é bom para vocês usarem se precisar também aí numa situação real, né? Dentro das empresas que vocês podem vir a trabalhar. E aí, além do modelo de relatório, também, né, os materiais, tudo, tem os SCORMs, né, gente, que estão dentro do ambiente virtual, que são, né, ali as situações de aprendizagem que estão de forma online, né? Não sei se alguém ainda tem dificuldade para entender como que navega ali dentro, tá? Eu posso mostrar aqui também, não tem problema, tá, gente? Esses momentos aqui que vocês têm comigo, às vezes é bom, né, para tirar bastante dúvida sobre o ambiente virtual, porque às vezes na sala de aula o professor ele não vai às vezes abrir o ambiente virtual, né, porque ele tem que correr com a aula, né, tem que correr com as situações de aprendizagem. E às vezes se o professor não fez isso, né, porque tem professor que pode até fazer, mas não é assim uma obrigação do professor abrir o AVA, né, para fazer ali o passo a passo, né, com vocês. Então, às vezes, dentro desses momentos aqui, como é o começo ainda da primeira unidade, às vezes, se vocês estão sentindo essa dificuldade, me tragam, tá? Porque daí eu posso ajudar também nesses momentos, né? Se assim é a dúvida, ou às vezes a dor, né? Da maioria dentro da sala de vocês, a gente também auxilia, tá bom, gente? Então, assim, não está engessado, né? As aulas que eu dou aqui. Vai da demanda, vai de vocês. Se vocês, às vezes, estão em sala ali, se vocês veem que a dificuldade de muitos é um tipo de assunto, me tragam a informação, que daí eu preparo uma aula aqui de uma maneira mais exclusiva, vamos dizer assim. Porque eu digo isso porque ó, a gente vai entrar com um cálculo aplicado com matemática. Então eu tenho aqui um roteiro de como trabalhar com vocês cada uma das aulinhas. Mas, né, a gente tem que ir aonde, vamos dizer assim, né, a maioria tem a dor ali nesse momento. Então, o ideal é a gente trabalhar, né, nessa linha aí, ok? Se bem que matemática, Ô, pelo professor. que a gente vem vendo ali, a dúvida ela vem do começo, né? A dor maior da maioria acaba sendo sempre o básico ali, né? Que é aquela coisa de lembrar que faz muito tempo que não faz e tal. Fala, Rafa.
Ô, professor, boa noite. Boa noite. Com relação ao que o senhor passou, que a gente conversou na aula passada, ou aula retrasada, não lembro, foi a aula passada, sobre a utilização do chat GPT. Certo. O senhor tinha dito que é algo que veio para adiantar, né, o trabalho, para poder diminuir, encurtar o tempo, né, de estudo sobre o assunto, sobre o tema, Sim. mas ele pode ser utilizado e a gente pode agregar, às vezes, algumas palavras, mesmo utilizando ele para poder até se ambientar pelo assunto e começar a treinar na cabeça o assunto em si, para que a gente possa apresentar o trabalho também, né? Não tem problema. Também, não tem problema, gente, tá? Serve sim como material de pesquisa, só que tem que ser validado, né? Então, só tem que tomar cuidado porque o GPT ele é muito amplo, né? E às vezes ele vai pesquisar na base que ele tem, às vezes vai trazer tudo que tem ali, e às vezes, dependendo do assunto, tem que tomar cuidado, porque às vezes não é uma prática daquela região, né? Ou é um conceito que ele tenha, né? Que é diferente do que está sendo trabalhado no curso. Então, só tem que tomar muito cuidado com as nomenclaturas, né? Vale a pena sempre uma comparação, vamos dizer, com o conteúdo, né? Tem questões que ele vai trabalhar muito bem, ideia, que nem eu falei na última aula, né? Às vezes você quer criar um e-mail sobre um assunto e às vezes te falta a ideia, te falta, né, algumas informações que ali você pode jogar no GPT, ele vai, vamos dizer assim, ele vai trabalhar de uma maneira, né? Só que tudo também tem que estar de acordo com a pergunta que você está fazendo ou o comando que você está dando para ele fazer. Também, e isso é a grande chave hoje para você ter um retorno do GPT conforme realmente você está pedindo para ele, né? Então, se você pede uma coisa muito simples ali, muito sem colocar ali os critérios, as premissas, requisitos, tudo isso, né, vai te trazer talvez um documento bem diferente, Aí tem que tá? estar dentro das normas da ABNT também, né? Também é importante, né? As normas da BNT, hoje, ela é complexa ali, se for pegar ela toda, né? Na época que eu estudei, por exemplo, que na última aula eu trouxe para vocês os trabalhos, né? Eles tinham que ser feitos no olho, né? Vamos dizer assim, que eu tinha que bater o olho na capa É e ver bem isso se, mesmo. né? E Na ver época se que eu ela fui fazer estava. meu artigo, foi isso mesmo. Isso, né? Antes a gente tinha essa condição, né? Que era tudo no olho, né? E com base realmente numa pesquisa que a gente tinha que abrir a metodologia científica, aula para isso, né? E código disso e isso. E aí saber trabalhar bem o Word, né? Também, porque daí toda a formatação e tudo certinho. Então, de alguma forma, o GPT vem para ajudar, mas ele, dependendo da situação, ele vai desconfigurar. Às vezes vai pedir uma planilha para ele de Excel, ou você vai pegar os dados, vai, né, colocar para ele os dados e falar, me transforma numa planilha. Ele pode fazer de forma errada, né? Porque se você não der todos os comandos e realmente o chat tiver propriedade para fazer isso, ele vai trazer aquilo, e às vezes você vai ter um retrabalho ou um trabalho maior montando depois da maneira correta, né, como deveria ser, né? Então, o GPT eu já fiz muito. Vocês vão ver até, gente, quando a gente entrar em cálculo aplicado, às vezes tem perguntas que né, a gente fez um trabalho, eu tenho um artigo científico também escrito sobre a inteligência artificial, sobre os prompts, né, aqui do Senai. E a gente percebeu que isso pelo menos há 5 meses atrás, né? Pode ser que ele tenha avançado, mas quando a gente fez na época ali, o GPT ou o Gemini, o Copilot, eles tinham dificuldade em trazer cálculo com resolução, né, de uma maneira que era real mesmo. Então, às vezes trazia ali e confundia, né? Então, tem questões ali, tem situações que para o GPT ainda ele não é tão eficiente na resposta, principalmente quando a gente pede resolução para ele explicar, né? Não trazer somente o resultado raso ali, né? Porque daí ali não tem porquê, né, gente? A gente precisa aprender também de alguma forma. Então, se você souber usar o GPT para esse tipo de situação, para aprendizagem, para ele te ensinar alguma coisa, também é muito bom, tá? Perfeito? Respondi a tua pergunta, Rafa? Show! Deu certo. Tá respondido. Maravilha, então. Deixa eu ver o que mais aqui. Então, eu preparei essa parte aqui, né, dizendo aonde que estão os recursos para desenvolver
essa situação de aprendizagem. O relatório de avarias, né? Então, ele né, indo para o conteúdo ali, documentação técnica, né? Relatório de avarias são um tipo de documentação que, né, ela é técnica e essencial para registrar problemas e soluções, né? Tem alguns documentos, tá, gente, de relatório de avaria, que às vezes eles vão incluir algumas ferramentas da qualidade, tá? Quando a gente vai trabalhar em indústria, às vezes tem documentos que vocês vão complementar ele com outras informações também, ou com outros métodos, né? Mas nesse sentido aqui, é só realmente a parte escrita, né? Hoje, nesse momento, para esse tipo de atividade. Mas eu digo mais para frente, uma documentação técnica ela pode ser composta, né, por mais outras informações também, tá? Mas não vou passar nada aqui para não confundir a cabecinha de vocês tão cedo. Gestão do conhecimento, né? Então, a importância de um relatório de avaria é justamente porque isso tudo é um registro, tá, gente? Um registro porque a partir do momento que existe um defeito, né, acontece alguma situação, e essa situação depois ela é resolvida, ela vai passar por análise, vejam que a gestão do conhecimento está ligada a uma possível situação que venha a se repetir no futuro e que, por vez, né, por uma situação que já tenha acontecido no passado e tenha se resolvido lá atrás, isso vira conhecimento que a empresa tem do seu processo. Então, vamos dizer que o Rafael, né, trabalha hoje numa empresa ali e ele vai descrever uma situação que ocorreu, né, por exemplo, uma quebra da peça ali, né, enfim, e a partir disso, né, o Rafael, de repente, daqui a um ano, ele, pum, pediu a conta, saiu da empresa, e outra pessoa veio trabalhar no lugar dele, né? O que que vai acontecer? Essa pessoa, ela não tem na experiência dela, na prática, às vezes, o conhecimento para resolver uma situação como ocorreu com o Rafael. Então, né, esse documento que foi gerado, ele fica para a empresa. O Rafael, quando executa o documento, ele não leva embora, né? Então, a empresa ela tem o quê? Ela tem um registro de tudo que ocorre, né? E esse registro ele é feito por meio de um documento que as pessoas, os trabalhadores, os colaboradores é que vão gerar, né? Então, por isso que ele é bem importante, né? E ele tem que estar de alguma forma escrito também, de uma maneira, né, que se entenda o que ocorreu, tá? Então, gestão do conhecimento, né? Relatório ajuda a criar um banco de dados de informações valiosas sobre incidentes e soluções, tá? Então, isso é importante. Isso é válido também para qualquer tipo de empresa, indústria, tá, gente? Não estamos aqui se referindo só a papel e celulose, né? Então, essa é uma coisa que ela é geral, é comum. E um outro processo que gera também, que é a melhoria contínua, né? Então, analisar relatórios anteriores pode identificar padrões e oportunidades de melhoria no processo, tá? De maneira geral. Então, tudo que a gente mapeia, né, que a gente consegue colocar isso de uma forma. Aí eu mostrei também para vocês na última aula a questão do fluxo, né, que a gente desenvolve ali, que é um fluxograma justamente de processo, né, que vai descrever de uma maneira como que as coisas funcionam naquela empresa. E depois que a gente tem o desenho disso, a gente pode pensar em como melhorar ele, né? Fala, Rafa. Professor, é o seguinte, uma dúvida. Com relação a isso que o senhor explicou agora, com relação à documentação técnica, enfim, gestão de conhecimento, melhoria contínua, todo esse processo, essa documentação, ela tem que ser feita somente pelo, por exemplo, um técnico responsável pela área, ou ela tem que ser feita em conjunto com os outros técnicos? Como que funciona isso, assim, de forma prática? O primeiro relatório de avaria, o ideal é que seja feito no momento em que ocorreu ali a situação, né? Então, é quem está presente naquele momento, é essa pessoa que consegue descrever o cenário em si do que ocorreu ali, tá? Por quê? Porque se você não faz naquele momento e deixa para depois, todo o ambiente ele pode mudar, ele pode sofrer alteração, né? E isso depois não ter essa foto, vamos dizer assim, imediata daquela situação, pode enganar no futuro, pode dar uma questão da solução que não vai resolver o problema específico ali que foi gerado, né? Então tem que ser feita exatamente naquele momento, né? Claro, se você teve mais pessoas à volta ali que conhecem
daquele processo, né, e que estavam naquele momento ali, quando deu o problema, vocês podem fazer um relatório, sim, com mais de uma pessoa, tá? Mas ele tem que ser feito de forma, como eu disse, rápida, já em seguida no que ocorreu o processo. Porque daí a gente está falando do relatório da avaria e não de melhoria, né? O de melhoria ele pode ser feito daí depois, né? Que a gente pensa daí em algumas ferramentas de qualidade. Uma delas é o brainstorm, que é, né, justamente a questão de você trazer mais pessoas ali para pensar numa solução de acordo com um problema que foi identificado, né? Então, isso é feito depois de uma maneira pensando na solução, tá? Que é algo que já não é mais, vamos pensar assim, urgente, né? Não é o momento que ocorreu o problema, mas sim no momento posterior ali pensando na solução dele. Ah, Aí, entendi. aí, e aí, e, Então qualquer e aí, pessoa ali dentro da área onde tenha ocorrido o problema, que esteja ali, vamos supor que seja 4, 5 pessoas, que seja um técnico ali responsável pela área. Os outros que trabalham podem fazer esse relatório, passar para o técnico responsável e ambos todos debaterem para verificar o porquê, o como e os sim, posteriormente, no caso de sim, melhoria contínua, né? Análise de relatório. isso. Claro que a gente dá preferência dentro de por exemplo, se eu tenho 4 funcionários ali dentro, mas eu tenho, um tem 1 mês de casa, o outro tem 2 meses, o outro tem 6, mas tenho ali um de 3 anos de casa. Então, às vezes, o conhecimento que esse de 3 anos tem, ele vai ser mais impactante, mais relevante, comparado com os outros que não têm tanto conhecimento, né, naquele processo, por exemplo. Entendi. Ah, mas Professor, foi o Anderson. essa questão aí da avaria, depende muito da empresa, porque onde eu trabalho mesmo, quando se tem uma avaria que ocorreu um incidente ou um acidente, quem preenche todo o relatório do acidente ou acidente é o próprio funcionário. Sim, Agora, a questão da avaria no equipamento ou em algum equipamento que quebrou, acredito que outras pessoas também podem fazer, mas se for avaria de incidente ou acidente, é o próprio mesmo que tem que relatar tudo, escrever o ocorrido, pelo menos na minha área, na minha empresa, sim, sim. ocorre dessa forma. É que a gente fala, quando a gente fala No avaria, caso, a você gente. diz o operador da área, né? O operador do equipamento que está no momento, é isso? Isso, correto. Bom, Ah, sim. Não, exatamente. Se você é um operador que aconteceu na tua máquina, né? Isso. Aí sim, na sua máquina você foi o responsável. Vamos dizer assim, né? Você estava naquele turno manuseando e ela quebrou com você, né? Então, né, tem essa questão da tua responsabilidade sobre, né, o manuseio ali, a maneira como você estava fazendo. Então, você vai ter que relatar naquele momento, né? Aí depois, se é algo que você descreve como, isso aqui já tinha, ou era algo que eu peguei do turno anterior. Então, assim, por isso que algumas empresas, né, não sei o caso aí, elas trabalham com uma outra ferramenta chamada checklist, né, que é onde você, às vezes, para passar de um turno para o outro, você acaba só fazendo uma verificação rápida, né, das condições ali, né, de como a máquina estava. Às vezes tem essas condições, dependendo, né, da empresa. Se ela tem processos bem estruturados, né, ela tenta mapear tudo isso daí, tá? Que é tudo, é um operador que ficou ali 8 horas trabalhando naquela máquina, ele pegou a máquina de um jeito e vai entregar, né? Também daquele, tem que entregar igual. Só que isso é feito uma análise por meio de checklist também, que é uma outra ferramenta, né? Que também não deixa de ser um relatório, né? O próprio checklist acaba sendo um relatório que não chega a ser o de avaria, mas é um relatório de processo mesmo. Tá claro? Ok? Perfeito. Então, jovens, vamos ver se a gente segue aqui. Esse meu mouse aqui não está colaborando. Bom, olha só. Estrutura de um relatório, tá? Então a gente tem o pré-textual, elementos iniciais como capa, sumário, introdução. Isso aí eu mostrei rapidinho na última aula. Textual,
né? Corpo do relatório, com descrição detalhada do objeto, processo e ambiente, e o pós-textual, com elementos finais, como conclusão, referências, anexos, né? O pós-textual pode conter daí também outros documentos, pode ter um checklist, pode ter fotos, pode ter uma outra ferramenta da qualidade, às vezes, diagrama de Ishikawa, né, entre outras situações que venham a ajudar, né, justamente a colocar ali a situação como ela ocorreu, né, naquele momento. Então, tudo que pode contribuir para o que você escreveu no textual, né, você deve colocar ali no pós-textual. Né? O pré-textual ele vai dar um controle, né, quando você tem capa, data, quem escreveu, né, então são os dados iniciais que vão ajudar depois a fazer um controle disso e gerar um indicador também, né, de quantos relatórios estão sendo feitos por dia, por mês, quem está fazendo mais. Então, isso é bem importante também. Todas as informações dentro da estrutura do relatório, ela tem que ser considerada, porque ela tem a sua importância aí dentro das indústrias, dentro da parte de controle, tá? Tá claro aqui, gente? Que é bem tranquilo, né? Essa parte do estrutura de relatório, né? Então, e quando vocês estão fazendo isso, tá, gente? Fazendo o curso, por exemplo, e O, praticando, né? Você acaba mostrando para uma empresa que você tem conhecimento naquilo. Então, você pode sim contribuir com a empresa fazendo da forma, né, da forma correta, vamos dizer assim. Fala, Rafa. Professor, esse diagrama de Chical aí é aquele que é em um desenho simples em 3D? É aquele, o diagrama de Ishikawa, ele tem alguns nomes, né? Também chamado espinha de peixe, Uhum. né? Que é justamente o que vai trazer a causa de um problema. Justamente espinha de peixe fica mais claro, né? Por conta que ele vai trazer na cabeça do peixe o problema e como se fosse ali o resto ali, o esqueleto do peixe, é como se fosse o caminho que é feito ali para trazer as causas, tá? Ah, tá. Geralmente que foi gerado aquele Entendi, problema, entendi. né? Então, ele é o diagrama que ele chama diagrama do Ishikawa. Ishikawa foi quem criou o método, né? É, o Izuo Ishikawa, não O lembro se pessoal é esse. estava me confundindo, eu não estava lembrando, porque tem aqueles diagramas que vêm, às vezes, por exemplo, num equipamento, alguma coisa, e ele vem aquele desenho básico em 3D, né, para mostrar onde que é o ponto, onde que é isso, onde é aquilo. Eu achei que era isso. Eu confundido. Ah, tá. Não, esse daí é o descritivo do equipamento ali, Ele geralmente teve isso, isso mesmo. manual, às vezes tem Aham, algumas relações ali de uso, né, do sim. equipamento, onde liga, desliga, algumas funcionalidades básicas ali, tá? Uhum. Mas não é esse que eu comentei é o que vem para ajudar na análise de um problema, vamos dizer assim. Porque às vezes o que acontece? Quebrou a máquina, então no relatório, o que que ele vem, né, que pode vir? Pode dizer assim, o ambiente como que estava muito quente, né? Questão Uhum. de equipamentos, IPIs, o funcionário usava algum IPI, então vem assim vários fatores, né? Ou várias causas, né? Que poderiam ter sido responsáveis pelo problema, pela, né, condição ali de avaria. Nesse caso, tem que puxar lá na raiz, né, para saber se a manutenção foi feita na época certa, no tempo certo, se trocou peça, se Isso. não trocou. É exatamente isso, né? Para uma empresa, quando chega a quebrar, quando chega a dar o problema, eles vão analisar todo o processo. Foi feita a manutenção preventiva, né? Então, hoje é muito importante essas manutenções preventivas para não chegar a ocorrer a manutenção preditiva, que é o que vai realmente ser, né, ali aquela que vai acontecer porque tem que consertar. Que aí geralmente é onde ocorrem as paradas, muitas vezes daí para mais tempo, né, a linha de produção, é, Isso, eu ia falar e agora, é a questão da parada geral, né? Tipo, geralmente isso aí, as empresas de celulose, elas terceirizam esse serviço da manutenção geral, né, para as outras empresas. Aí onde tem a tal da chamada parada geral, que é uma vez no ano, né? isso mesmo. Aí são paradas programadas, né, que justamente ela sendo programada, ela pode ocorrer no momento mais ideal, vamos dizer assim, né, no momento que a empresa considera é, que ela não vai perder tanto, né, naquele Isso. momento. Certinho, Yeah. isso mesmo.
Vamos ver ali que mais. Descrição do relatório, então, é o objeto, descreva detalhadamente o objeto ou equipamento que apresentou a avaria, o processo, explique o processo que estava sendo realizado quando a avaria ocorreu, o ambiente, né, que eu tinha comentado, tem que detalhar o ambiente físico e as condições em que o processo estava inserido, né, naquele momento. Então, isso são as partes de escrita ali, né, no textual mesmo do relatório. Aí os tipos de relatório, né, que existem, o técnico-científico, relatório de estágio, prestação de contas, administrativo, comercial. Então, não só na área de produção, na área industrial, mas hoje você trabalha com relatórios, né, em quase que todas as áreas, você precisa trabalhar com documentos, né? Hoje, né? Você tem que montar isso porque é um controle que a empresa tem. É como a empresa gera os seus indicadores, né? O que ocorre, gente, muito é que vem ocorrendo uma substituição do papel para a automatização, para, né, você colocar isso tudo hoje em sistemas, por exemplo, né? Por que isso? Porque o controle ele é muito maior, né? E você consegue gerar relatórios de uma maneira muito mais rápida. Você consegue fazer previsões para o futuro, você consegue trabalhar com indicadores, né, que vão facilitar muito a vida de um gestor, de um dono, de um proprietário, né? Então, por isso que hoje tem essa migração do papel, daquilo que, né, ficava em papel e hoje tem que ir para um sistema, tá? Porque hoje tem os ERPs, que são sistemas integrados que vão percorrer todas as áreas dentro de uma empresa, né? Então, para vocês que vão trabalhar numa indústria, hoje é importante ter essa noção, né? Ter essa ideia de como funciona dentro de uma indústria. Então, se você tem a produção, ela tem também hoje tudo isso em sistema, algumas, né? Não vou generalizar ali, porque ainda tem pequenas empresas que não têm ainda, né, um sistema desse, mas né, quando você tem investimentos, quando você vai atrás, você acaba trazendo, né, muita novidade, muita inovação aí para as áreas, né? Então, muito gente, ela hoje está passando por processos, né, dessa automatização. Hoje, por exemplo, estágio, né, que é uma coisa que lá atrás também era tudo em papel, daí tinha que coletar a assinatura de professor, coordenador, escola ou instituição de ensino, empresa. Hoje é tudo feito digital, né? Hoje a gente tem condições hoje de fazer tudo assinatura digital. Então, o documento em si ele não precisa mais sair andando ali coletando assinatura, né? E só para vocês terem uma ideia. E aí prestação de contas, né? Mesma coisa. A gente tem hoje, né, sistemas hoje que são tudo integrados. Hoje uma nota fiscal, por exemplo, você não emite mais papel, né? Você gera nota eletrônica, né? Então, já há algum tempo, né? Mas ainda a questão de 10 anos atrás, 15, ainda era papel, muito papel, né? E hoje tudo isso aí já está deixando de existir, né, gente? Mas a questão do documento em si, né, ele tem a sua importância, mas depois de um tempo aí a gente sabe que isso está migrando, né? Quando a gente fala hoje de currículo, né? Currículo também é uma coisa que antes, é o papel, né? Você tinha lá o formato de um currículo que tem que ter informação, mas hoje você tá o quê? Você migra para outras coisas, né? Hoje tem o LinkedIn, né? Que ali é como se fosse um Instagram, mas do que você está fazendo, uma vitrine empresarial, que as empresas todas vão para lá, né? Que é onde ocorre muitas vezes a verificação das informações na prática mesmo, se o funcionário tem competência, se ele não tem, né, habilidades ali que vão contribuir para a empresa dele. Fala, Rafa. Professor, nesse caso, falando em relatórios, né, você está falando de, hoje em dia está tudo automatizado, tudo no digital, mas mesmo Isso. assim ainda tem algumas empresas que adotam e se vão continuar adotando, seja de pequeno, médio e grande porte, guardar algum documento físico, porque se acaso, por exemplo, der alguma pane no sistema ou no servidor e apagar tudo, pelo menos tem os documentos físicos para comprovação de um andamento, de um processo do início até os tempos atuais, né? Sim, né, sem dúvida, né? A gente tem coisas que, se você der um pane ali em servidor, você perde tudo. Então, né, você tem que ter backup. Então, assim, claro, tem empresas que precisam saber disso, tem que trabalhar de uma maneira que tem que prever já
né, situações lá na frente, né, e hoje todo mundo também está muito, vamos dizer assim, refém, né, da tecnologia, né, do Sim. celular, tudo, né, a gente está deixando hoje para fazer no celular, por exemplo, né, e se acabar a bateria, né, se a gente quebrou o celular, é uma complicação enorme, né, e com as empresas a mesma coisa, né, elas deixam tudo isso em rede muitas vezes e fica refém de ter alguém que conheça disso, né. Então hoje a gente fica às vezes refém de empresas que dominam, né, aquele conhecimento e a gente às vezes é obrigado a pagar valores que, né, antigamente não tinha isso e hoje a gente tem um custo também, né, que as empresas acabam tendo em função, né, desses serviços, né, dessas terceirizadas, seja ele de tecnologia, né. Então por isso que é uma área também que existe hoje, né, um crescimento aí também, porque são linguagens diferentes que eu, pelo menos, assim, não domino, né? A parte hoje TI aqui tem no Senai também, né? Profissionais ali que, né? Quando eu pego, vendo eles dando uma aula, vendo falando, eu falo, cara, queria ter tempo para poder voltar atrás ali e tentar estudar isso, porque vale a pena também. É um conhecimento muito bom. Essas da RPs que o senhor falou agora, professor, tem várias, hoje tem várias, né? Por exemplo, eu conheço uma que chama Bling. Se alguém quiser procurar depois na internet, chama Bling. Ela faz intermediação para pessoas que querem fazer uma prestação de serviço, vender serviços, vender produtos, intermediar documentações, e eles cobram uma mensalidade para poder fazer essa intermediação de uma empresa para outra ou de uma empresa para um cliente e vice-versa. Sim, sim, Rafa, tem. Hoje é um nicho, né? Acaba sendo oportunidade também, né? Empresas vão nascer também hoje, né, com esse intuito, né, justamente porque vai prestar serviço para outra empresa também, né? Tem áreas de contabilidade, por exemplo, também já não é novidade, mas tem empresas que hoje, né, fazem tudo digital, né? Todo o processo documental, né, as empresas cuidam sem precisar estar fisicamente ali dentro de uma empresa. Hoje tem RHs, por exemplo, também, né, já não precisa ser mais uma área que tem que ficar dentro da empresa, né, porque hoje a gente tem condições de fazer recrutamento e seleção, tudo online, né? Hoje uma entrevista de emprego ela pode ocorrer como a gente está fazendo aqui agora, né? Sim, Então a gente tem a condição do trabalho home office também que, né, vem sendo valorizado. Depois da pandemia isso aumentou, porque são condições que as empresas veem que quebra custo, né? Você tem como de alguma forma pensar nisso tudo, né? E usar a seu favor, né? E é aquilo, né? Documentação, né? Elas existem ainda, tem, né? Gera um arquivo PDF ali, vai por e-mail. Então, os documentos, tá, gente, ali comercial, né? Muitos documentos administrativos, eles só não estão, às vezes, sendo impressos, mas eles estão sendo gerados, né? E aí gera um PDF, depois, né? Isso vai por e-mail. Então, ainda o e-mail também é um formato de comunicação que ainda está existindo, né? Ainda ele vem sobrevivendo de alguma forma, né? Porque existe o controle nisso, né? Hoje o WhatsApp, por exemplo, ele é um meio de comunicação, mas você não tem muito rastreio ali de mensagens, você se perde muitas vezes ali dentro, né? Você manda uma foto hoje, cadê? Daqui uma semana já não tem mais, né? Então falando em, ra- é falando em bem rastreio, desculpa fala, te interromper, não, não. professor, falando em rastreio, passou uma reportagem agora recentemente que o Banco Central ele vai começar a fazer essas questões de rastreio de Pix, né? Porque assim, o número de golpes está muito alto. Então, por isso que a gente às vezes fala, às vezes a tecnologia ela vem para o bem para algumas pessoas e para o mal para outras que querem, né, passar a perna, enfim. Muito bom isso, Rafa, exatamente. Né? Ela facilita tanto a vida das coisas que até agora com a inteligência artificial junto, ainda no meio, a gente não sabe o que que é verdadeiro, o que que não é, se aquela pessoa existe ou não,
né? Então a gente está caminhando assim para algo que o controle, vamos dizer assim, ele precisa existir, né? E a gente precisa do poder público para isso, para ajudar nesse processo. Então a gente precisa ter leis, né, de alguma forma, porque senão vai ficar um mundo de ninguém aí que a gente não sabe, né? Na verdade, quem vai ganhar são as grandes empresas, né? Que estão lá em cima. Essas elas têm a proteção, né? Ela tem dinheiro para pagar grandes, vamos dizer, hackers ali que estão cuidando do investimento deles, né? E nós, meros cidadãos aqui, a gente que vai sofrer aí com esses golpes todos, né, que vem acontecendo e tudo mais. Fala, Rafinha. Sim, hoje mesmo eu fui fazer um Pix e pela primeira vez meu aplicativo do Bradesco pediu para eu tirar uma selfie para formalizar o Pix. Puxa vida, olha só. Hoje é a primeira vez. Eu fiz esses dias para trás, normal, mas hoje já o Bradesco, que é o banco que eu trabalho hoje, utilizou-se dessa tecnologia agora. Não sabia. Fui mandar o Pix, aí eles abriram a tela para eu poder tirar uma selfie para ver que era eu mesmo que estava fazendo o procedimento. Bom saber disso, Rafa. Eu também trabalho com o Bradesco, Banco do Brasil, e eu também movimento ali, mas eu acho que se for pensar assim, não, se for fazer um Pix de R$ 3.000, né, tem que ter alguma, vamos dizer assim, alguma confirmação de que é você, dono daquela conta, que está fazendo essa ação. Isso é assim, vamos pensar, é para evitar os golpes, né? Evitar esses sequestros aí que ocorrem muitas vezes e que, né, é bem complicado. E hoje até a própria inteligência artificial, às vezes, um robô pode fazer isso. Então, a maneira que eles têm de, né, de barrar isso é saber se é o Rafael que está ali do outro lado do aplicativo, né? Então, é bem bacana isso. Importante, né, também. Fechou, gente? Vamos ver o que mais que tem aqui antes. Deixa eu ver, falta ainda uns 3, 4 minutinhos, só para a gente finalizar aqui. Então, já estamos caminhando para o final, acho que esse é o penúltimo slide. Incidente, né? Então, o que tem que ter? Registro de dados, relatório cria geralmente ali o histórico, né, de informações sobre aquele problema e soluções. Tem suporte à tomada de decisão, ele vai permitir que gestores tomem decisões informadas com base nos dados registrados, tá? Então, se a gente não gera relatório, fica difícil talvez dessa situação, né, ser resolvida lá na frente. Melhoria contínua, que eu já comentei, e conformidade, né? Então, o relatório ele documenta um cumprimento, né, e procedimento que, né, está ligado a um regulamento. Então, né, a empresa ela geralmente vai dizer como fazer, ela vai colocar isso como sendo uma prática ali dentro daquela empresa. Você fazendo ou não, né, se você não está fazendo e é uma prática que precisa ser feito, né, você não está cumprindo com a sua função e isso também gera depois, né, pode vir a gerar um desligamento se você não sabe cumprir, né, com aquela função ali. Então, a escrita, de alguma forma, né, que é algo que a gente vem trabalhando hoje nas escolas também, a gente, né, repensou muita coisa, o próprio ensino médio para o ano que vem, né, ele vai ser reformulado uma coisinha ou outra, né, então o português, ele precisa, né, ter a mesma importância que a matemática, por exemplo, né, porque é comunicação, né, gente, então a comunicação, ela é algo muito importante ainda para o ser humano, né, a língua, né, é algo que a gente precisa saber como se comunicar e fazer isso da melhor forma possível. Quer falar, Rafa? Oi, não, era mais a questão aí da questão da linguagem coloquial, né? Você falou que, né, o ensino médio pode modificar, né, pode ter alterações, e assim, tem que ter mais o hábito, né, porque tem muita gente que às vezes, às vezes você pega pessoas formadas e escrevendo de forma errada, Sim, enfim, então, realmente tem que ter isso, porque é algo que chama atenção, né? Até questões lá fora, né? Por exemplo, o Brasil é visto como, assim, pessoas que não, a metade ou mais da metade não tá nem para os estudos, né? Então é um negócio meio complicado. sim. Assim, infelizmente, né, até não digo só os jovens, né, não, eu trabalho hoje, sou Sim, de forma professor dos geral, é. jovens, de forma geral, né, os jovens, eles nasceram na tecnologia, então, claro, eles perderam muito, né,
da parte analógica, então eles não têm essa comparação, né, do que foi o avanço, muitas vezes, que a tecnologia trouxe, E só né? mais uma coisa, professor, só mais uma Sim, coisa, né, rapidinho cortando o senhor aí, não, imagina. só mais uma coisa, esse negócio do Bolsa, do pé de meia que o governo federal está dando, isso não está resolvendo nada. É o Sim, meu ponto de exato. vista, assim, se alguém tiver algum outro ponto de vista, Sim, mas sim, para mim, sim. de modo geral, isso aí não está adiantando nada. É que aquela coisa, ele foi criado para tentar auxiliar num sistema que a pessoa pudesse mudar de vida depois de um tempo, né? No sentido de que aquilo tem que ser usado como um momento de urgência, vamos dizer assim, não, né? Ou que realmente É, faça sentido para depois de 10 anos e essa pessoa consiga sair, vamos dizer, da condição de miserável ou, né, de uma porque, classe muito baixa para uma classe que tenha realmente seguido ali, né? E que ela pudesse usar os estudos, por exemplo, sim, né, para poder fazer essa mudança necessária, né? Por isso que às vezes o que acontece, a bolsa ela vai existir ali para que aquela família possa garantir que os filhos, né, eles só estudem, vamos dizer assim, não tenham que ir para um trabalho, né, muito cedo, mais ou menos nessa linha. Só que às vezes acaba ficando isso como uma condição permanente, né? Porque daí é claro, é muito mais fácil, vamos dizer assim, eu não precisar trabalhar, dormir, né, até meio-dia, 11 horas, gostoso ali, e e receber o, ali R$ 1.500, sobreviver, vamos dizer, né? E ali você viver a vida assim, entendeu? e o ponto crucial, para o meu ponto de vista, né, aí está aberto para quem quiser questionar, mas o ponto crucial que eu vejo nisso aí é assim, a molecada de hoje, assim, tá muito, tipo, ligada no que está acontecendo. Então, por exemplo, chega na mãe dele ou no pai, não, eu tenho direito a R$ 200, me dá algum dinheiro que eu vou comprar um celular, eu vou comprar alguma coisa, o dinheiro é meu, e às vezes o pai e a mãe não conseguem segurar, e a pessoa fala, não, esse dinheiro é meu, o governo está dando, é um bolsa pé de mês, esse dinheiro é meu e pronto, acabou. E aí isso acaba gerando conflito e acaba aqui deixando a pessoa, o aluno, a criança, preguiçosa. Sim, sim. E aí o que que vai acontecer? Vai ter um choque muito grande, porque quando ela sair da escola, eu vejo assim, lá na frente, ali, um ano depois de sair da escola, que vai ser o mercado de trabalho para esse jovem, né? Aí ele vai ter que ir para onde? Vai para trabalhar em caixa de mercado, né? Não tem, ou vai virar um motoboy ali, não desmerecendo estas profissões que, né, tem ainda o seu valor, mas no sentido de que essa profissão hoje ela está ali, mas porque as pessoas não tiveram ali a sua vamos dizer, né, num momento ali que ela podia estar indo para uma faculdade, né, podia ter pensado lá enquanto estava no estudo gratuito, né, Se pensado em desenvolveu se mais, né? dedicar, né, porque Um assim, eu encontro. trabalho, eu trabalho com os jovens ali bem na parte da empregabilidade, então eu faço reuniões com indústrias, com empresários ali, e eles falam, falta mão de obra. Então, realmente tem essa carência. Hoje tem programa de aprendizagem, estágio, e tem bastante, só que eles não querem ir lá para ganhar R$ 800 por mês, mesmo sendo só 4 horas por dia, né? Eles ainda acham que o dinheiro que, para fazer isso, como você falou, tem o pé de meia. Então, o pé de meia está dando dinheiro para eles, então por que que eles vão estudar, né? E além, né? Se eles podem ficar no celular e, né, ganhando um dinheirinho. Então, é bem complicado. Mas ainda tem jovens muito bons também. Eu tenho alguns que Tem, se com certeza. sobressaem, né? Então, mas é uma condição. Vamos ver lá na frente. Tomara que, né, a gente consiga, né, de alguma forma. A escola esse ano começou a proibir o celular, né? Também, porque estava difícil, né, essa condição. Então, aí vai também das famílias, né, auxiliar nesse ponto, né? Então, vai também agora nesse uma parte aí tem que ficar de responsabilidade para as famílias ajudarem, né? Se as famílias não derem um suporte, não é a escola só que vai conseguir fazer esse milagre da sociedade aí, fazer com que esses jovens abram a cabeça, né? É Até porque isso. está mais complicado, né? Essa questão de professor e aluno e tal, né? Não pode tocar, não pode já, se tocou na Sim, mão é agressão. E tem aluno que até hoje você vê vídeos e vídeos na internet que bate de frente com o professor, e, enfim, é complicado. sim, não, com certeza.
E assim, a gente fala hoje, vocês estão num processo de educação à distância, né? Semi-presencial, e vocês sabem que não é fácil, né? É uma luta contínua, né? De vocês mesmos Vai, na toma um banho e rotina já do vem dia a pra dia. aula. Oi? Quando chega do trabalho, toma um banho e já vem para aula. Sim, então assim, é uma condição, né? E vocês sabem que, e hoje para o jovem, às vezes, o que acontece? Se ele tivesse a mesma condição, né? Como eu já vi no ensino médio, eles não fazem, eles não vão fazer, né? E a coisa vai passar, entendeu? Eles vão desistir. Então, é uma geração que às vezes no primeiro obstáculo já, né, acaba Ele realmente fala deixando. que hoje é a geração do NEM, né? Nem estudar, nem trabalhar e nem nada. Sim, sim. Na turma de vocês tem muito jovem lá? Como é que tá? Tá Como assim? mesclado? Aqui No, no é, curso? no curso? Olha, eu acho que tem mais pessoas de mais idade, de um pouco mais idade, 30 e poucos anos. Acho que da nossa sala, acho que tem o Carlos Eduardo, de 20 anos. Tem acho que mais umas duas meninas, não sei. Acho que tem quatro ou cinco que tem 20 e poucos anos. O restante é tudo de 30 para cima. Mas é bacana, Acho que acima de 24, 25 aí. é, mas eu acho bacana. Eu lembro quando dava aula no Instituto Federal também, e era uma turma mista, né? Eu tinha aluno de 18, 19 e 65 anos, assim. Tinha um casal de idosos, assim, que era muito legal, assim, ver o entrosamento, né, entre eles. É muito bacana. Então é isso, gente. Vamos tirar as fotos aí nessa nossa última UC. Bora. Daí eu peço para a Aline mandar para vocês aí na segunda-feira já. Eu mando para ela e aí ela já posta a foto, manda um oi lá. Essa gravação de hoje eu já deixo também disponível dentro do ambiente virtual. Olha aí que maravilha. O Adilson na área. Marlon, uma última pergunta. Você quem vai ministrar também o próximo módulo, né, de cálculo aplicado? Isso mesmo. Esse E esse eu cálculo vou. aplicado, Marlon, só Ah, rapidinho, só tirar uma dúvida rápida. Ele é bem parecido com o cálculo aplicado que, por exemplo, eu fiz quando fiz a administração, você também. É bem parecido ou não? ele vai puxar um pouco para algumas Do lado matemática mais científico. específica. Não, não vai ser científica, vai ser mais cálculo básico. A primeira situação de aprendizagem é com. Vocês vão passar assim, soma, subtração, multiplicação, vão fazer a matemática básica, daí vão entrar para fração, porcentagem, até que vai dando uma ampliada, vamos dizer assim, né? E aí vocês vão trabalhando esse tipo de cálculo, vai pegar um pouco da parte química também, falando ali sobre, né, alguns compostos ali para. Então é bem tranquilo, né? Não vai entrar muitos detalhes ali, tá? Não, Mas eu perguntei se fosse parecido porque quando eu fiz administração, foi uma matemática totalmente diferente da matemática da escola, entendeu? Um sim, pouco mais voltada para o lado ADM mesmo, para o lado administrativo geral de alguma empresa, vamos dizer assim. sim, mas para essa condição não. Você vai ver que é um cálculo mais para linha, para o pessoal mexer com a produção mesmo, não vai focar em matemática financeira, tá? Nada Entendi. disso, nada desse ponto aí, tá? Então é bem tranquilo. Eu acho que não, assim, tem que praticar, não adianta, vai ter que relembrar algumas Sim. coisas, tanto que eu vou trazer para vocês a maneira como eu vou ministrar essas nossas conversas ali, eu vou trazer uma mesa digitalizadora e a gente vai fazer cálculo aqui, vai ficar na tela de vocês ali, então, o cálculo sendo feito. Então, eu vou, ao mesmo tempo que eu vou fazer, eu vou tirar dúvida, né? Você fala assim, não entendi por que que foi aquilo ali, daí eu vou voltar, né? Então, vai ser bem dinâmico ali, vai passar rapidinho, e o bom é que vai ficar gravado aí, então depois Então vocês não vai podem precisar de voltar. calculadora científica. Não, não, de maneira alguma. Eu até posso mostrar HP12C assim, mas né? É só para mostrar mesmo, por curiosidade, porque hoje você nem Beleza. precisa pagar ela, você baixa gratuita no celular, né? Então, às vezes vale o conhecimento só para É, quem quiser na época investir. da faculdade eu comprei uma, paguei 60 conto. Ó, você pagou barato ainda, na minha época eu paguei, né? Eu paguei 300 ali na época. Rapaz, não, eu comprei um de segunda mão. Ah, tá, não.
Entendi. Eu não Ainda tinha estava quem bom ainda, podia me prestando. vender. Pô, é só o Rafael, o Anderson, o Adilson e o Alexandre? Cadê a Lívia? A Lívia estava com a tela aberta até agora. Foi jantar então, Lívia? Tá bom. Deixa. Deu 9 horas. Deu. Para vocês aí já é 8 horas, 8h10. Então, olha Isso. só, vou bater o print então. Deixa eu só ajustar aqui. Ué, cadê minha TV? Desligou ali? Ai, meu pai. Ó, mexendo no controlezinho. Deixa eu jogar pra tela ali, que a tela é maior. Fica mais. Tchananana. Aí, agora sim. Vou tirar o print aqui. No 3 eu falo 3 e sorriam. Tá enrolando só pra ver se a Lívia vai aparecer, mas não adianta, não vai aparecer mesmo. Vamos lá. 1, 2, 3 e sorrisos! Aí, guri bom esse. Ah, tá ficando bonito essas fotos aí. Depois dá pra fazer um mural, né? Tô batendo a tela toda aqui pra ficar data, horário. Se bem que vai ficar o meu horário aqui daí, né? Então tá bom. Gente, é isso então. Tá? Agradeço aí pela Postar no presença Moral de da vocês. Formatura. Daqui Isso, 2 anos. isso. Vocês vão reunir as fotos. Foto de vocês lá no presencial, foto do online, né? E eu vou lembrar os outros coleguinhas que vão vir depois, nas outras UCs, a professora Jéssica, né? Acho que o professor Igor, não lembro se ele dá aula aqui, também para tirar foto de vocês. Lembrem eles às vezes eles estão esquecidos aí nesses pontos. Show. Beleza, jovens? Beleza. Show de bola, professor. Ótimo final de semana para vocês. Mandem todas Obrigado, as você também. situações Um da abraço. aprendizagem, sejam aprovados aqui, que eu não quero dar dependência para vocês aqui, não. Valeu? Obrigado. Tchau. Com Boa noite. certeza. Abraço. Até Falou, um a abraço. Boa próxima. noite.